E outra operação da Polícia Federal na Bahia chamou ainda mais a atenção, porque o alvo foram desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. Foram 4 desembargadores que tiveram mandados de prisão e também bloqueio de 581 milhões de reais em bens. Eles são aí acusados de vender sentenças. Então, né, Zezé, a gente vê também essa movimentação. Tem gente suja em todo lugar, né? Não é só na política, tem na justiça também. E esse caso, no total, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão em 4 cidades baianas e também em Brasília. Então, também mais uma dessas histórias, né, que a gente fica de cabelo em pé. Por isso que a gente está tão desconfiado em relação à nossa justiça, né? Porque imagina tudo isso que esses desembargadores fizeram. Desembargador, ele ocupa cargo no Tribunal de Justiça, segunda instância, né? Até a semana passada, era a segunda instância, a pessoa podia ser presa, né? Uma vez que a decisão fosse ratificando sentenças de prisão. O que eu acho é o seguinte, e sobre essa operação, em grande parte, os caras, eles estavam validando grilagem de terra no oeste baiano, tá? Então, o cara ia lá, metia a mão em terra que era do Estado, eles validavam isso, davam sentenças favoráveis a esses grileiros e recebiam dinheiro por conta disso. E também vendendo sentenças, outras sentenças. Quer dizer, uma máfia inacreditável. Quem foi que deu essa autorização para essa operação foi o ministro Og Fernandes, lá do Superior Tribunal de Justiça, e foi afastado o presidente do tribunal. Uma ex-presidente do tribunal, Maria do Socorro, não sei das quantas, que movimentou... Zezé, eu queria até fazer uma correção, que eu falei que os desembargadores foram presos. Não, eles foram afastados. Quem foram presos são 4 pessoas que são advogados, também são ligados à justiça. E até tem um genro dessa desembargadora, da Maria do Socorro Barreto Santiago. Ele lavava o dinheiro que ela recebia das propinas, dessa venda de decisões com carros de luxo. Mas o presidente desse órgão do TJ lá da Bahia, Zezé, o salário dele, num ano, era de 2 milhões e 200. Salário alto. Faz aí a conta. Faz aí, Marcão. 2 milhões, vamos lá. 2 milhões dividido por 12, né? Só que ele levava uma vida que era nababesca. Então, ele contratou shows, ele tinha carros importados. E a movimentação financeira na conta dele... 166, quase 167 mil, arredondando por mês. Pois é, o cara ganhava isso por mês, 167 mil. Mas e ainda gastava mais do que isso. Ele teria movimentado na conta dele quase 130 milhões. Ou seja, veio de algum lugar esse dinheiro. E aí, quando os procuradores olharam, falaram, mas não tem, o patrimônio que ele ganha não é suficiente para ele justificar essa movimentação na conta dele. Gente, é bandido ou não é bandido de colarinho branco, né? E a gente não precisa desses recursos para você investigar sinais externos de riqueza? Precisa, porque é justamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver um VT agora sobre o COAF, que é ligado a esse tema que a Zezé está falando, que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, desistiu de ter acesso a relatórios de inteligência financeira com informações sigilosas usadas em investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro. A gente acompanha a reportagem do Alex Guzmão, depois a gente comenta e a Zezé completa aí o raciocínio dela. Depois de dar um não ao Procurador-Geral da República, o presidente do Supremo voltou atrás. Dias Toffoli desistiu de ter acesso aos relatórios da Unidade de Inteligência Financeira, antigo COAF. Ele pediu cópias de todo o material produzido nos últimos 3 anos, mas recebeu da UIF uma senha eletrônica. Qualquer consulta ao sistema ficaria registrada. Nos relatórios, há informações bancárias e fiscais sigilosas de cerca de 600 mil pessoas e empresas, incluindo políticos e autoridades, com foro privilegiado. Em nota, Toffoli alegou que as informações fornecidas pelo órgão foram suficientes. Afirmou ainda que o tribunal não fez o cadastro necessário e jamais acessou os relatórios de inteligência. Destaque que foi feito em caixa alta, sublinhado em negrito.
Nesta quarta, o plenário do tribunal vai decidir se mantém a decisão do ministro, que em julho suspendeu todas as investigações que tiveram como origem dados compartilhados por órgãos de controle, como o antigo COAF e a Receita Federal, sem autorização da Justiça. A liminar foi concedida diante de pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, investigado pelo Ministério Público no Rio de Janeiro. Antes de desistir de ter acesso aos relatórios, o presidente do Supremo recebeu o procurador-geral da República, Augusto Aras, o advogado-geral da União, André Mendonça, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles conversaram sobre uma possível solução para manter o compartilhamento de dados, mas com um controle maior. O Procurador-Geral da República informou a Toffoli que não há irregularidade no acesso de procuradores aos relatórios de inteligência financeira. Segundo Augusto Aras, o Ministério Público recebeu, nos últimos 3 anos, 972 relatórios do COAF, que, segundo ele, foram enviados de forma espontânea. Eu interrompi a Zezé para a gente ver a matéria. Agora a Zezé conclui o raciocínio dela. Então, porque existe uma coisa que a gente sempre falou, fazendo cobertura, e geralmente político, polícia, quando a gente vê sinais exteriores de riqueza, que a gente fala, caramba, essa figura não é rica. O salário dessa figura gira em torno de puxa para cima, né? Como que o cara tem Mercedes? Como que o cara tem Jaguar? Como que o cara mora em tal lugar? Viaja para um monte de lugar. Viaja para um monte de lugar. Quer dizer, isso tudo, quando o cara tem função pública, tem de ser, sim, fiscalizado, olhado. E você tem que ter um mecanismo para você averiguar tudo isso. Assim como você tem que ter esse mecanismo, que é o COAF, que ele veio... Olha, gente, faz aqui uns 15 anos que o COAF foi 96, instituído. 96? É mais, então. Acho que foi 96. 20 anos, 2006. 23 anos. Deixa eu ver aqui, Zezé. Bom, então veio fazer o quê? Mostrar o cara que tem movimentação financeira atípica. Quer dizer, se um cara começa a fazer 98. Depósito... 98, então 21 anos. Começa a fazer depósito de grandes somas de dinheiro em espécie. Quem faz? Bom, pode ter um ou outro que até faz, como disse lá o Reinaldo Nogueira, ex-prefeito de Americana, de Indaiatuba, que tinha 2 milhões em dinheiro vivo dentro do guarda-roupa e dizia que a família, ela costuma fazer isso. Mas é raro. Então, é uma coisa para se investigar. E aí, como é que você investiga isso? Você investiga isso tendo um órgão como um COAF, que quando identifica situações assim, emite um alerta. Pegamos essa situação aqui. Manda para o Ministério Público, que aí entra na Justiça e pede, nós temos essa situação aqui, podemos quebrar o sigilo? Agora, o que vem sendo tentado pelo Supremo, nessa decisão aí que o Toffoli tomou de deixar para lá essa história que ele pediu, a quebra de sigilo de 600 mil pessoas, reivindicando para ele os relatórios do COAF, né? O que está dizendo é o seguinte, olha, o COAF, ele para de mandar e só manda quando houver a decisão judicial. Mas como assim? Como é que alguém vai saber, do Ministério Público, vai saber que está havendo uma movimentação de dinheiro atípica se não for alertado? É inócuo, né? E aí, essa decisão do Toffoli acabou causando assim, uma indignação muito grande na sociedade, entre advogados, e dizem que no próprio Supremo Tribunal Federal, quando ele pede esses relatórios para ele ver assim como que esses relatórios são feitos. Você não pede isso para ver como é feito. Você simplesmente pede para alguém te explicar como é feito.